E outro ponto importante, né, que também é algo que a gente sempre traz aqui e é uma pergunta frequente, em relação ao termo de consentimento livre e esclarecido, é algo que é obrigatório e quais são os requisitos sobre o TCLE, né, termo de consentimento livre e esclarecido para realizar a telemedicina, a teleconsulta? Isso. O termo de consentimento, ele é essencial para o atendimento via telemedicina, né, para teleconsulta, qualquer das modalidades, né. Porque o paciente, ele tem que ter conhecimento prévio de como que funciona esse tipo de consulta, né, porque, assim, quando era um atendimento presencial, ele já sabia como é que funcionava, né, porque, tipo, desde criança tá acostumado com aquela rotina. E a telemedicina, teleconsulta, ela chegou para nós, ela já existe há bastante tempo, né, mas, assim, ela se tornou popular com a pandemia. E, assim, muitos pacientes, eles não sabem, quais são as limitações, né. Então, assim, ele tem que ter claro na mente dele, né, de que ele está indo para uma consulta, né, que essa consulta ela tem algumas limitações, né, não é possível fazer um exame físico, que ela pode ser convertida em presencial, caso o médico entenda pela necessidade, que pode haver oscilação de conexão e a consulta ser interrompida por esse motivo. Então, assim, antes de entrar para uma consulta, ele tem que receber um documento aonde são esclarecidas essas informações. E a partir da anuência dele, aí o médico pode sim, né, dar continuidade no atendimento. E um outro documento que, assim, é muito importante também, é a questão de compartilhamento dos dados e o tratamento dos dados que o médico, tem que fazer, né, porque o termo de consentimento para consulta é um, o de compartilhamento de dados é outro. Então, se o paciente for revogar esse do compartilhamento, o tipo de tratamento de dados, automaticamente ele vai revogar o de teleconsulta, né. Então, assim, é por Uhum, isso que a gente recomenda fazer 2 documentos em separado, para não ter esse problema. Porque o de sim. teleconsulta, a prestação de serviço já foi efetuada, então não tem por que ser revogado, e assim, depois ele me falar que ele não soube de nada, né. Uhum, E o de isso. e o de compartilhamento de dados, se ele quiser revogar, assim: "Não, você não vai mais falar sobre a minha situação com outro profissional", né, então, Uhum. aí ele está revogando essa documentação. Camila, com essa questão do TCLE, né? Em relação por exemplo, peculiaridades das especialidades médicas, né? O termo de consentimento esclarecido, você acha que pode ser geral para todo mundo ou você acha Não. que seria melhor respeitando também peculiaridades de cada Isso. especialidade médica? Tem que, tipo, porque muitos termos, as sociedades e até algumas plataformas, elas disponibilizam o modelo das documentações, né. E aí uma coisa que nós sempre recomendamos é personalizar o documento, tipo, adequar a rotina de atendimento do médico, a forma como ele atende, porque nesse documento a gente explica também, né, como é que se dá o tipo do atendimento do médico. E assim, respeitando também a particularidade de cada um das especialidades. Então, assim, tem que sim, é fundamental personalizar, para que não caia naquele formulário padrão, né, tipo termo de consentimento genérico, e aí termo de consentimento genérico, o judiciário entende que não existe, então é um termo de Hum, consentimento em branco. Então é a mesma coisa que não ter. Por isso que, certo. assim, é importante sim personalizar o documento. Que mensagem você quer deixar para os médicos aí em relação à telemedicina, né, em relação ao que a gente falou com a live de hoje? O que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar é assim: a telemedicina, ela não é mais amadora como ela foi 3 anos atrás. Então, assim, o médico ele tem que se qualificar, porque a formação do médico, ela não tinha, não tinha matéria, uma cadeira, né, que explicasse como tipo, que ensinasse a fazer os atendimentos via telemedicina. Então, assim, é imprescindível que os médicos busquem qualificação para os atendimentos de telemedicina, né, porque assim eles vão aprender os mecanismos de assistência médica, né, remota, né, que é totalmente Uhum. diferente de uma assistência médica presencial, é um esforço muito maior. Então, com um curso, com uma capacitação, os médicos vão sim aprender técnicas, né, para fazer essa assistência de forma segura, né. E assim, tem que observar que assim, tipo, para os atendimentos tanto de telemedicina quanto presencial, a regra é a mesma, né. Então, assim, tem Uhum. que estar atento às questões relacionadas a preenchimento de prontuário, as normas do todas as normas do CFM, né? Sigilo, publicidade. Então, assim, a recomendação que eu deixo, né,
procurem se qualificar, né, procurem uma qualificação para que vocês possam exercer a telemedicina de forma segura e eficaz, né, sem nenhum problema no futuro.